Oi, gente, bom dia. Dia 3 de dezembro, desculpa, dia 3 de janeiro, né? Coloquei errado ali. 2024, quarta-feira, terceiro dia do ano e uma grande oportunidade da gente também refletir na palavra de Deus nessa manhã. E o texto que nós vamos ler hoje está em Marcos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12, que diz assim, ó: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido o paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estando ali assentados alguns dos escribas, que pensavam em seus corações, dizendo: Por que esse diz essas coisas, essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: Por que vocês pensam essas coisas sobre essas coisas em seus corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ele ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Esse é um texto muito conhecido nosso, né? Muito lido, muito explanado, muito explorado, né, nos púlpitos, né, tantas vezes, para falar sobre o sacrifício de 4 homens que se condoeram de um amigo que era paralítico, pegou esse amigo num tatame, né, numa cama da época, que era uma espécie de um tatame mesmo, uma espécie de tapete, e colocou esse rapaz nesse tatame, levaram um em cada ponta, né, 4 pessoas levaram, tentaram entrar na casa onde Jesus estava, e era a casa de Jesus, mas não conseguiram entrar. E em virtude de não conseguirem entrar, então eles subiram até o telhado, né, a parte de cima da casa, abriram um buraco e desceram aquela cama até na presença de Jesus, no meio de todo mundo, porque certamente entre Jesus e as pessoas tinha um certo espaço, e nesse espaço a cama foi descida ali, e então Jesus curou aquele homem, perdoou os pecados daquele homem e depois curou ele da enfermidade física. Isso deu um problema na cabeça das pessoas que estavam ali, que não seguiam Jesus, mas só queriam testar Jesus, né? Tinha gente que estava ali, como alguns religiosos, que não vão atrás de Jesus para serem curados, serem abençoados por ele, mas vão só para fazer um teste, né? E era assim que estava acontecendo. Naquele tempo, as casas geralmente tinham um cômodo só. Era só um cômodo da casa e ela não tinha muito quintal. Então a parte de cima da casa, o telhado dela, era usado para ser cozinha, tinha um quarto de hóspede ali. Por isso que diz lá acerca do nascimento de Jesus, falando que não tinha lugar na hospedaria. E a hospedaria ali não era o hotel, mas era a casa de algum parente cujo quarto de hóspede, cujo quarto do visitante estava ocupado. Portanto, José e Maria e Jesus não puderam ficar no quarto de hóspede, na hospedaria daquela casa dos parentes de José. Provavelmente era isso que aconteceu lá. E também nas casas tinha um lugar que era o lugar onde ficavam os animais, né? Um lugar fechado onde ficavam os animais. E nessa condição de Jesus foi assim que aconteceu. Como não tinha como ficar na casa, no quarto dos hóspedes, porque a cidade estava cheia em virtude do censo, então certamente José, Maria e Jesus foram para o lugar onde guardavam os animais, e Jesus nasceu ali. Mas não é sobre esse momento, esse assunto que a gente vai falar, não. É sobre a questão do paralítico. Nas casas, então, você vai falar assim, mas como que era o telhado das casas? Era blocos justapostos. A casa era, o teto dele ele tinha uma certa armação, e nos intervalos dessas armações eram colocados blocos feitos, bem feitos, né? Às vezes de madeira, com argila, com barro e tal. Fazia
alguma coisa montada e colocava, então era tudo montadinho no teto, né? Quando fala que abriram um buraco no telhado, foi isso que eles fizeram. Subiram lá e retiraram alguns blocos até dar o espaço para que descesse uma pessoa ali, né? Geralmente nas casas, no teto das casas, era onde se recebia as visitas, considerando que a casa tinha um cômodo só. Então, em cima da casa se recebia as visitas, se fazia comida, em cima da casa se festejava, as festas de família eram ali, porque eles não tinham quintais, né? E certamente nesse contexto aqui da casa de Jesus, que estava muito cheia por causa da presença dele, tinha gente em cima também, né? Mas esses homens vieram carregando o seu amigo, pediram licença para tentar entrar, não conseguiram por baixo, então deram a volta, subiram as escadinhas, subiram na parte de cima, conseguiram a licença que precisavam, abriram um espaço e desceu ali o amigo deles até Jesus. E aí a gente viu o que aconteceu. Geralmente quando a gente vê esse texto, a gente vê falando, quais são os nomes desses amigos, a bondade, a misericórdia, mas não é por aí que eu vou seguir, não. Eu quero tirar 3 lições rapidamente para a gente aqui, desse contexto, né? A primeira lição que eu quero tirar aqui é a questão de que muitas vezes na vida nós somos carregados por amigos, somos carregados por pessoas, carregados em oração, carregados em ajuda física mesmo, carregados às vezes em ajuda monetária, né? Financeira, alguém às vezes injeta dinheiro para ajudar a gente, às vezes as pessoas dão uma cesta básica para a gente, está nos carregando, muitas vezes as pessoas nos carregam em oração, né? Vão buscando a gente em oração. E eu me lembro que quando no meu bairro aqui, quando eu me converti, eu tinha 19 anos, alguns amigos meus se converteram. Alguns converteram antes de mim, né? E alguns converteram depois de mim. A gente que brincava na rua e tal, começou a abrir muita igreja no bairro e começou a acontecer esse fenômeno, graças a Deus por isso. E eu me lembro que eu me converti, e quando eu me converti, uma amiga nossa, uma amiga minha do bairro, que brincava com a gente, ela veio e me deu um abraço. Ela ficou sabendo que eu me converti, ela me procurou em casa, me deu um abraço e falou assim: você não sabe quantas vezes eu jejuei, orei e pedi a Deus para que você se convertesse. Então assim, ela estava me carregando, né? Ela estava me apresentando diante de Jesus, ela estava me colocando diante da presença de Jesus, para que Jesus me abençoasse, convertesse o meu coração, né? E eu nem sabia disso. Então tem pessoas que às vezes carregam a gente a vida inteira e a gente nem sabe disso, né? Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida para a gente carregar também, né? Então, o outro ponto, primeira coisa é, às vezes nós somos carregados. Segunda coisa é, às vezes nós precisamos carregar os outros. Às vezes nós somos chamados para carregar os outros, para levar os outros, né? Levar os outros em oração, jejuar pelos outros, pagar um preço pelos outros. A intercessão, a oração intercessória, a vida do intercessor, ela pede um pouquinho mais, né? Porque uma pessoa que é intercessora, ela paga, às vezes, um preço alto. Às vezes ela tem sacrifícios, paga um preço alto para que a vida do amigo, do irmão, seja abençoada, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que têm mesmo o dom da intercessão, como que ele se desdobra, né? Porque a intercessão, ela é uma coisa, é um sacrifício que se faz como se fosse para si mesmo, né? Então eu estou orando para uma pessoa, estou buscando para uma pessoa, como se essa pessoa fosse um parente meu. Deus coloca tanto amor no meu coração, no seu coração, pela vida de uma pessoa, que você fica ali insistindo com Deus, batendo na porta com Deus, e jejuando, e buscando as oportunidades para se aproximar dessa pessoa e levar essa pessoa até o conhecimento da graça de Deus. Esse é o trabalho do intercessor, né? Lembrando aí que o trabalho do intercessor é um trabalho sacerdotal, né? A gente sabe quantos sacerdotes no Antigo Testamento, como que eles se sacrificavam para que o povo fosse abençoado, né? É claro que hoje, no tempo da graça, a gente sabe do sacerdócio universal. O que é o sacerdócio universal? Qualquer pessoa, como disse Jesus em João capítulo 4, qualquer pessoa pode chegar diante de Deus, não precisa de um intercessor para fazer isso. Eu posso dobrar meu joelho e falar com Deus, você pode dobrar seu joelho e falar com Deus, né? Não tem um sacerdote como no Antigo Testamento. Mas em muitos momentos a gente está tão fraco, está tão necessitado, está tão debilitado espiritualmente, que se uma pessoa não carregar a gente não consegue ir. E muitas vezes uma pessoa está tão debilitada, tão fraca, tão atacada na vida pelas coisas que a vida joga sobre ele, né? Que se a gente não pegar essa pessoa no colo e não levar ela diante de Deus, ela não vai chegar lá, né? Esse paralítico não chegaria até Jesus. Então a primeira coisa é, somos carregados pelas pessoas de vez em quando, e muitas vezes a gente nem sabe disso. Então a gente precisa ser grato a essas pessoas, né? Que nos carregam no colo, que já nos carregaram no colo alguma vez, né?
Lembra dessas pessoas aí? Algumas se apresentaram para você. Precisamos aprender a também carregar os outros, né? A sermos intercessores pelos outros, levar os outros até Jesus. Porque muitas vezes é a única forma dele chegar até Jesus. A gente vai ter que prestar um pouco da nossa fé para ele, porque a fé dele não vai deixá-lo chegar lá. E a terceira e mais importante coisa é: não importa a condição que uma pessoa seja levada até Jesus, não importa a condição em que uma pessoa chegue até Jesus, como ela está, ela vai ser transformada pelo poder de Jesus. Vai ser transformada pelo poder de Jesus, né? Esse homem era paralítico, esse homem era paralítico, esse homem não tinha condições de chegar até Jesus, esse homem era colocado de lado na sua casa, provavelmente, na sociedade, né? Porque naquele tempo as pessoas enfermas eram vistas como punidas por Deus, né? Então muitas vezes não posso chegar perto de uma pessoa que está sendo tratada por Deus, então mantinha distância de pessoas assim. Mas aqueles amigos decidiram interceder, decidiram pegar aquele homem e levar até Jesus. Na condição que ele estava, Jesus falou: a condição principal sua é espiritual, você precisa de perdão. E a condição principal que nós precisamos é de perdão. Às vezes Deus vai deixar a gente paralítico mesmo, vai deixar doente mesmo. Às vezes aquilo que você está pedindo Deus não vai te dar. Mas a gente tem que saber a nos contermos apenas com a graça, que a graça é o suficiente, que é a salvação eterna, né? Mas Jesus falou assim: só para vocês verem que eu tenho poder sobre toda a terra, poder para fazer qualquer coisa, que me foi dado esse poder, eu vou dizer para esse homem: levanta, toma tua cama e anda. Então ele pegou o tatame dele, enrolou e foi para... Imagina a alegria desse homem. Então, não importa a condição que uma pessoa esteja, Jesus pode transformar, e a gente precisa crer nisso. Muitas vezes a gente tem dificuldade de continuar intercedendo por uma pessoa, porque a gente fala assim: fulano não tem jeito mesmo, não. Fulano já está bem comprometido com as drogas, o fulano está bem comprometido nessa religião, nessa seita, nessa situação, o fulano não dá mais não, essa situação não dá mais não. Jesus falou: todo poder me é dado. Poder para qualquer coisa. E Jesus falou o seguinte: para Deus nada é impossível. Então, ao exemplo desses 4 homens aqui, imagina o sacrifício desses homens para subir a condição precária. Por que eu falei? A cama era um tatame, era como se fosse um tapete, então muito mole. Imagina se 4 homens subindo uma escada para chegar no teto, com esse tatame todo balançando. Imagina a dificuldade. Não foi uma coisa que aconteceu assim em meia hora. Eles ficaram horas e horas trabalhando para conseguirem chegar lá em cima. Depois, mais um tempo, tirando os blocos para abrir um buraco no teto. Então houve trabalho, houve bastante trabalho, muito difícil. O intercessor tem que pagar um preço. E Jesus olhou para aquele homem e falou assim: eu posso curar. Jesus olha para você e fala assim: eu posso curar. Qual é o seu problema? Qual é a nossa situação? O que a gente pode apresentar diante de Deus? Qual é a pessoa que você está conduzindo diante de Deus? Você pode pensar assim: fulano não tem mais jeito, não. Não pensa assim, não. Não limita o poder de Deus, não, né? Deus criou todas as coisas. Eu gosto de pensar nos astros, eu gosto de pensar no universo, eu gosto de pensar na complexidade das coisas criadas, porque isso me fala sobre o poder de Deus. É o Salmo 8 que o autor vai falar sobre isso. Quando eu vejo tudo, eu fico pensando: nossa, e quem sou eu para Deus se preocupar comigo? Mas Ele se preocupa. Então, qualquer problema que você esteja enfrentando, qualquer problema que qualquer pessoa esteja enfrentando, vamos colocar diante de Deus, vai colocando diante de Deus em oração, porque para Deus nada é impossível. Tá bom? Pega aí seu papelzinho de oração, seus motivos de oração para 2024, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor não encontra impossíveis na sua história. Na verdade, Senhor, tudo é possível àquele que crê, porque o Senhor pode fazer qualquer coisa. E nesse momento, Deus, eu quero interceder por esses motivos de oração que estão aqui nas minhas mãos e também na mão dos meus irmãos. Coloque a tua mão de poder para abençoar. Eu intercedo por cada um deles, assim também como eu recebo intercessão de cada um deles. E eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Seja um intercessor, carregue alguém, invista na vida de alguém em 2024. Lá no final do ano você vai ficar feliz de ver essa pessoa sendo curada por Jesus. Deus abençoe Juscelane, José Antônio, Flávia e todos os demais irmãos aí.